Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos à live. Vamos dando like aí para chamar mais gente para a sala aqui, para mais gente vir, tá? E temos boas notícias, coisas boas para vocês aí. A gente tem informações boas sobre a suspensão, sobre o 14º. Então as coisas estão fluindo e estão fluindo bem, tá? TJ já chegou aí para estar acompanhando com a gente aí, para estar fazendo a coisa aí, tá? A Cleudes Maria chegou, seja muito bem-vinda, Cleudes, tá? Todos sejam muito bem-vindos. Olha só, pessoal, hoje a gente teve muito boas notícias, tá? A Suzy Mary, repactuação somente nos endividos mais, com certeza. A repactuação ela não vem para te beneficiar, ela vem para te atrapalhar e para te atrapalhar bastante, porque a repactuação nada mais é do que você renegociar com o banco, tá? Agora imagina você sem conhecimentos jurídicos, tendo que ir até o banco pedir para fazer um novo acordo, isso não é vantajoso em nada para vocês. Podem ter certeza que isso não tem vantagem nenhuma para vocês. Boa noite, Tereza Hash Bernardes está chegando aí, tá? Vamos hoje tranquilo, hoje a live está bem sossegada, está bem tranquila. Vai dando like aí para o YouTube notificar o pessoal, tá? Encaminhar para mais gente, tá bom? Então, galera, vamos focados aí, que hoje tem muita notícia boa, tá? Tô esperando só mais gente chegar na sala aí para mim não ter que ficar repetindo. Hoje nós vamos falar preponderantemente sobre suspensão das parcelas. Nós vamos falar sobre o 14º, que a gente tem notícia muito boa sobre o 14º, e vamos falar também sobre a margem, tá? A margem vai ser a última que a gente vai falar. Então a gente vai separando, vai organizando para a gente poder ter todas as informações necessárias aí para estar esclarecendo todas as dúvidas para vocês. Ah, pessoal, até o pessoal chegar, vai colocando quais cidades aí que vocês estão falando, de onde vocês estão falando, porque até a galera chegar e começar, ó, Leni de Goiânia, tá? Kátia Augusto, seja muito bem-vindo. Então, a galera chega, vai dando mais tempo de interagir, vai dando like aí para ir. Ana Maria de Sorocaba. Doutor Sandro, eu preciso muito desse benefício, tenho 4 cartas na justiça, Leni Reis, tá? Pessoal, então vamos dar like aí, que é pra gente. Betim também, o pessoal de Betim, Minas Gerais, quem que é de Betim? Marilene de Betim, Paulo Roberto. Pessoal, e aí? Tá tudo ok? Vocês estão conseguindo me ouvir, né? A internet está dando umas falhas aqui, eu não sei por que. Vila Velha, Contagem. Galera, bora começar a passar a informação, viu? Ó, Juiz de Fora, Minas Gerais, Campos, Rio de Janeiro, Pirassununga aqui pertinho, São Carlos também aqui pertinho, Cabo Frio do Rio de Janeiro, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, é o seguinte, vamos falando, depois se for preciso a gente volta. Ó, Rianápolis, Goiás, lá do meu Goiás, tá? Poços de Caldas, Minas Gerais, dos mineirinhos aí, né? Tem um amigo em Poços de Caldas, ele é procurador federal, tá? O Marcos. Ele é aposentado, Matão aqui pertinho, tá? Só lugar bom, Franca, São José do Rio Preto. A galera toda aqui do lado aqui tá aqui assistindo, né? Ó, Alexandra travou, a Alexandra tá falando que travou. Se tiver voltado, vocês me falam aí, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vamos começar nos assuntos já que hoje tem notícias boas, tá? Que eu quero explicar para vocês? Eu quero falar com vocês. Ó, Pitangui, tem um pessoal. Ó, tem alguém de Ribeirão. Ó, sejam todos bem-vindos. Dumont, quem está de Dumont aí? Tum, Maranhão. Eliane de Macaé, Guilherme e Cristina de Franca. Sejam todos bem-vindos, tá? Todos muito bem-vindos aqui, tá? Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Pessoal, vamos falar sobre a suspensão aqui para vocês. Olha só. O pessoal está fazendo um movimento aí, falando que quer Araçatuba, seja bem-vindo. Teresina, no Piauí. O pessoal está fazendo um movimento falando que quer a repactuação, que não concorda com a suspensão da forma que está sendo feita. Isso não é vantajoso e nem é benéfico para vocês, tá? Um abraço para o pessoal de Santa Maria. Foi o Ademir que pediu para me falar, tá? Então, seja muito bem-vindo, Ademir, tá? Ida Dâmica, boa noite. Volta Redonda, tá? Sejam todos muito bem-vindos aí, tá?
Ó, hoje está bem tranquilo, dá para a gente interagir mais. Ana Lúcia de Formiga, Maria Cristina, seja bem-vinda. Ângela Negrão, seja bem-vinda. Paranapanema. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje está dando para interagir legal com vocês. Taguatinga, São Paulo. Taguatinga, eu achei que era Taguatinga lá de Brasília que tem, tá? Carlos João, nada de repactuação, é isso aí, tá? E o Ricardo de Florianópolis. Sejam todos bem-vindos. É uma honra estar com vocês aqui e estar recebendo vocês aqui, tá bom? Galera, é o seguinte. Dá o joinha, porque é para chamar mais gente. Tem 221 pessoas na sala. Dá o joinha que a galera recebe a notificação e vem para cá, beleza? Recebendo a notificação, mais gente vem para cá para receber novas informações. Galera, é o seguinte. Vamos falar da suspensão. A galera aí que está fazendo essa ideia de repactuação, qual é o interesse da repactuação? É interesse dos bancos, dos correspondentes, realmente. Por quê? Porque a repactuação você tem que ir e negociar com o banco, tá? Para poder conseguir essa carência de 90 dias, tá? Para conseguir essa carência de 90 dias. E isso não é vantajoso, tá? A gente tem até que relembrar o professor Walter, a gente tem que relembrar aí a galera que está mostrando e abrindo o olho para vocês que a repactuação não tem nada de vantajoso. A repactuação não é para pensar no aposentado, pensionista e no servidor. Eles querem, sim, é que vocês se submetam novamente às vontades do banco. E isso não é vantagem nenhuma para vocês, tá? O pessoal está me perguntando muito, já tem data prevista? Já tem data prevista da votação? Pessoal, é o seguinte, deixa eu tirar aqui, que está dando, pronto. Pessoal, já tem data prevista para votação? Olha, eu acabei de falar com o Pompeu hoje a gente estava fazendo aquele texto para não deixar os militares de fora, tá? A gente estava fazendo aquele texto para não deixar os militares de fora. Por que a gente fez esse texto para não deixar os militares de fora? Tem dois sentidos, tá? Primeiro, a gente precisa trazer todo mundo, os servidores dos municípios e também os servidores do estado, tá? Então a gente precisa trazer esse pessoal e também os militares. Os militares têm dois sentidos do porquê a gente quer trazê-los. A gente tem que pensar que a gente tem que agir de forma estratégica, muito estratégica, tá? Então hoje eu estava com uma reunião com o Pompeu de Matos, tá? Não terminou a reunião, eu parei para fazer a live, depois eu vou voltar para a reunião de novo. O que é a questão de hoje, tá? Ronaldo Neves, é de 90 ou 120 dias de suspensão? 120 dias, tá? 120 dias. Por que a gente precisa... Deixa eu só responder o Paulo Paim, que mandou uma mensagem aqui, tá? Olha só, por que a gente necessita dessa inclusão dos militares? Só para vocês entenderem toda a estratégia que a gente está elaborando. O pessoal está com muito medo do Bolsonaro vetar, tá? Então o pessoal está muito preocupado que o Bolsonaro vete. E realmente é uma preocupação de muitos, esse veto por parte do Bolsonaro. O lance é que a gente não pode esquecer as promessas de campanha do Bolsonaro, tá? E um dos carros-chefes do Bolsonaro são os militares. Então, além da gente salvaguardar os militares, que também é uma classe que precisa, porque se a pandemia te atingiu eles também. O pessoal tem essa mentalidade que militar está muito bem, obrigado. Não é bem assim. As pensionistas dos militares não estão tão bem assim, igual vocês pensam, não. Os militares não estão tão bem igual você pensa, não. Então, nós temos que pensar em todos, tá? Em todos. E se a gente puder agregar esse direito e criar uma estratégia em cima, melhor ainda, tá? Então, pessoal, seguinte, se os militares entrarem, é mais difícil do Bolsonaro negar, dele vetar, tá? Eu estou pensando estrategicamente, tá? A Wilde Cavedo, tá ruim para todos. Eu sei disso, essa pandemia tá pegando todo mundo. Essa semana, aqui em Ribeirão Preto já passaram dos 100 mortos, tá? Essa semana
teve gente aqui próximo aqui, que trabalha aqui no município aqui, que faleceu, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa pandemia está pegando todo mundo. E todos têm que estar resguardados, tá ruim para todo mundo. Ou vocês acham que os militares não têm filhos? Ou vocês acham que os militares também não têm necessidades? Ou vocês acham que os servidores municipais não têm? Servidores estaduais, federais, entendeu? Então a gente tem que procurar resguardar todo mundo. Só que aqui eu tenho que abrir o jogo com vocês. É vocês que estão me ajudando. A gente está numa luta, a gente está travando aqui. Regina, Cusar, não esqueça de darem um joinha. Ó, lembra a Regina aí? A Regina, que é uma parceira que está administrando os grupos para a gente. Uma grande parceira, uma grande pessoa que está dando total apoio para estar dando poder para a gente aí, tá? Então, galera, é o seguinte. Entendam a estratégia. Se os militares ficarem de fora, fica mais fácil para o Bolsonaro vetar, tá? Porque assim, ele já demonstrou, infelizmente, eu não estou falando contra o Bolsonaro, eu falo de estratégia. E assim, da mesma forma que eu falaria de um juiz, eu estou falando, o Bolsonaro é só mais um. O Bolsonaro não é nada diferente, para mim, para esse processo legislativo, dos 513 deputados e 81 senadores. Ó, o Wilde Caveda é militar da reserva. Wilde, você está tendo muita ajuda? Não tá, a gente sabe que não tá. Nesse período de pandemia, todo mundo está sendo afetado igual. Só que pensa só comigo. Um grande elo de campanha do Bolsonaro foram os militares. Foram os militares. Vocês acham justo a gente deixar eles de fora? Não. Segundo, se a gente pode salvar eles, e ainda usar eles de forma a convencer o Bolsonaro, melhor ainda, tá? Melhor ainda, vocês entenderam? Ó, se pôr os militares, aí vai de novo para o Senado? Não. Quem lembra, quem acompanhou tudo, lembra que foi lá para o Senado, o Everton fez uma emenda de impugnação questionando a inconstitucionalidade e por causa de ser questionando a inconstitucionalidade não voltou para a Câmara. Lembram disso? Que se tivesse voltado para a Câmara, beleza, a gente tinha margem hoje. Como não voltou para a Câmara e ficou no Senado, a gente ficou a ver navios. Qual que é a ideia e a proposta entre mim e o Pompeu de Matos? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos devolver com a mesma moeda. O que a gente vai fazer? A gente vai impugnar o texto e incluir os militares, os estaduais e municipais, argumentando que feriu o princípio da igualdade, é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Feriu o princípio da igualdade porque essa pandemia alcançou todo mundo de forma igual. Os aposentados e pensionistas do INSS, os militares, os municipais, os estaduais, os federais, o CLT, todo mundo está igual. Não tem diferença entre ninguém aqui, tá? Não tem diferença, tá? Então, o melhor caminho aqui é incluí-los com base na inconstitucionalidade para que não volte lá para o Senado. Segunda coisa, não acho interessante incluir a margem agora, por dois motivos. Primeiro, que se incluir a margem, vai voltar para o Senado. Vamos lembrar que o Senado começou hoje a articular, e isso foi informação vinda do próprio Everton Rocha, que é o relator dessa PEC. O Senado começou a articular, tá? Tô perdida nas lives. Tem quantas lives hoje? Olha, tem eu, acho que o João está fazendo também, eu não sei se o Felipe está fazendo também, tá? Mas todos têm as mesmas informações, cada um tem da sua forma adequada, mas hoje tem bastante live aí. Então, só para explicar para vocês, o que acontece? A gente não pode incluir a margem, porque se incluir a margem agora nesse texto, vai voltar para o Senado. E o Senado já mostrou por A mais B que ele não concorda. Então, o caminho agora, Monique, o Felipe também tá todo mundo hoje nas lives, bora seguir, depois vai ficar gravado, vocês voltam, quem está assistindo a do Felipe, vem e assiste a minha gravada, aí vocês conseguem ir adaptando, tá? Olha só, o que é a questão? Se a gente incluir a margem aqui agora, vai voltar para o Senado.
Chegando no Senado, nós vamos tomar outro banho. Nós já tomamos 2 banhos de água fria lá, se vocês não se recordam. Então, colocando agora, é falta de estratégia. É falta de estratégia. Ah, Sandra, é porque você não quer a margem? Não, eu só acho que não é estratégico. Entenderam? Já perdemos 2 vezes. A gente vai lá para apanhar de novo? O caminho agora é convencer. Eu vou postar mais tarde. O Paulo Paim me encaminhou aqui no WhatsApp, tá? Um vídeo onde ele declara o apoio à margem, à suspensão e ao 14º salário. E eu vou postar daqui a pouco. Então, essa é uma das grandes vitórias, tá? Essa é uma das grandes vitórias. Então, a gente tem que ir passos a passos. Eu sempre vou repetir. A gente tem um sistema viciado. E não é da noite para o dia que a gente vai conseguir mudar isso. É com estratégia. Então, a gente tem que ir com calma. A gente tem que ir a passos curtos para poder convencê-los. A gente já tem 7 guerreiros lá dentro que compraram a ideia e que concordam com a gente. Isso já é muito bom. Lembrem que quando a gente chegou lá, a gente tomou uma lavada de 81-2. Lembram-se disso? Só teve 2 do nosso lado. Hoje já são 7. E gradativamente. Por isso que eu acho que a gente tem que amadurecer a ideia dos senadores sobre a margem, tá? E um grande problema que está acontecendo, e que eu acho que vai atrapalhar e muito a margem. Os correspondentes bancários estão atacando os senadores. Isso não é vantajoso. Nesse momento não é. Agora é hora de ter calma, tá? Ninguém aqui deve atacá-los. Lembrem-se do que eu sempre digo. Quem xinga o juiz não ganha a causa. De toda forma, quem vai julgar são eles. A gente tem que entender isso. Quem vai julgar são eles. Então a gente tem que ir com calma, cautela e convencê-los de que, opa, peraí, a margem é legal sim. A margem é boa, tá? Galera, dá joinha para mais gente ficar ciente aí que a live está acontecendo, beleza? Então, no meu entender, no meu humilde entender, eu entendo que a margem é muito necessária? É. Só que nunca vai passar no Senado enquanto não convencermos eles. A nossa mobilização aqui está dando resultado demais. 3 votações em um mês, porque foi uma na Câmara que nós ganhamos, uma no Senado e uma na... Regina, não tem como eu colocar o link de votação, que eu não estou usando o computador, que ele está travando, eu estou pelo celular. Eu vou deixar o link para votação aqui na descrição, tá? Eu vou colocar aqui na descrição para vocês, tá bom? Então, olha só, pessoal, o que eu posso dizer para vocês? A gente já passou pela Câmara, já deu uma votação, a gente já passou pelo Senado, no Senado a gente perdeu a margem. Incluímos novamente por uma emenda do Lazier no Senado, perdemos de novo. Agora a gente vai votar correndo a margem aqui na Câmara para chegar lá no Senado e perder de novo e perder a última bala que nos resta? Vocês entenderam? Regina, obrigado, viu? Vai colocando para o pessoal aí, pode ir colocando nos comentários, vai colocando aí para o pessoal ver. Então entenda o que eu estou dizendo. A última bala que nos resta agora, nesse momento, a não ser que o presidente Bolsonaro faça o MP, por enquanto a última arma que nos resta é a PL 2017. E se a gente querer votar ela correndo agora para mandar para o Senado, nós vamos perder de novo. Vocês entendem isso? Esse é o meu planejamento. Essa é a leitura que eu faço. Já perdemos 2 vezes sem cautela de tentar convencê-los. O que garante que nós iremos conseguir agora, tá? Isso, e ainda pode correr o risco de perder a suspensão? Se for julgado aqui na Câmara, risco de perder não, mas risco de demorar muito, tá? Então, voltando ao que eu estava falando, o Everton Rocha hoje é relator e está sendo julgado a PEC das eleições. A PEC da eleição vai tomar no mínimo umas 3, 4 sessões de discussão, porque ela é muito, mas é muito polêmica. Ela não vai ser votada assim da noite para o dia, tá? Ela é muito polêmica. Então, eu acho pouco provável que a gente consiga. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar tudo mastigadinho para mandar para o presidente e ele já sancionar. Aqui a gente precisa de todo mundo. Se a gente quer aprovar leis, a gente precisa de direita, a gente precisa de esquerda, a gente precisa de centro, não precisa como se diz, não precisa de polarizar, precisa de focar e fazer. Alguém escreveu aqui, Câmara é fogo. Deixa eu falar que eu tenho uma boa notícia da Câmara hoje.
Olha só, quem lembra da entrevista que eu fiz com o Pompeu? Quem lembra? Que o Pompeu, num trecho da entrevista, ele falou, e é importante lembrar também que tem um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, que trata da suspensão do FIES, que é o financiamento estudantil, tá? E na Câmara já tinha sido votado, deu procedente, foi para o Senado, votou também, voltou para a Câmara, votou de novo e já está na mão do presidente Bolsonaro. Isso aí é um parâmetro, tá? É um parâmetro. Quem assistiu o último vídeo viu que eu falei sobre isso. Um parâmetro. Por que um parâmetro? Olha só, galera, presta atenção. Aqui nós estamos suspendendo para os estudantes. O estudante ainda não é produtivo, porque se o argumento é que o auxílio emergencial nós estamos garantindo o produtivo. Tá, o estudante ele ainda não é produtivo. Ele fica nas costas do pai, muitas das vezes, nem sempre, viu? Ele fica nas costas do pai, ele fica nas costas do próprio aposentado, tá? Então, vocês têm que entender que se suspendeu para o estudante, por que não para o aposentado? Qual a diferença? Onde está essa disparidade que o estudante precisa mais do que o aposentado? Então, a Câmara já entendeu que o estudante precisava desse fôlego. E detalhe, era de 60 dias. Prorrogou até 31 de dezembro. Então, a Câmara está mostrando a boa vontade, sim. E aí vem a boa notícia. O autor desse projeto é o Denis Bezerra. E logo depois do vídeo, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o Denis Bezerra. Falei, Denis Bezerra, o Pompeu já está articulando, eu preciso de mais gente para ajudar, o projeto é bem referente. Primeira coisa que ele me falou, mas eu tenho um projeto sobre isso também. É lógico que eu vou apoiar. Entendeu? Então a gente tem mais um ali para ajudar a articular. Nós temos o Denis Bezerra, que é do Ceará, não me recordo o partido dele, tá? Então o cara já está do nosso lado. Isso é articulação. É assim que um advogado consegue ganhar uma causa, convencendo os juízes. Eles são juízes. E quando o juiz passa a te ajudar para convencer os outros, aí é a jogada de mestre. Entenderam? Entenderam? Nilson, o YouTube de vez em quando ele não notifica, tá? Mas assim, vai ficar gravado. Hoje é porque os meninos precisavam fazer a live, eles falaram que estava sem tempo de fazer antes. Vamos fazer todo mundo junto? Vamos, bora. Aqui o importante é passar informação. O importante é passar informação, tá? Então, galera, ressaltando, lá na Câmara, eu acredito veementemente que nós temos maioria na Câmara. Por que eu acredito que a gente tem maioria na Câmara? Porque já foi votado lá a suspensão do FIES. César Rodrigues colocou assim, estudante, a maioria vive à custa de aposentado, eu sou um deles. O César Rodrigues falou que o estudante vive às custas do aposentado, e ele é um deles. Parabéns, César. Parabéns mesmo. Então, é onde eu estou falando. O argumento de que só vamos socorrer os produtivos, cara, esse argumento não cola. Me desculpe o presidente, eu sou favorável, sim, mas esse argumento, Paulo Guedes, não cola. Por quê? Porque o aposentado, nem todo aposentado está parado, não. Tem muito aposentado aí que é muito mais ativo do que muito novinho que está fazendo churrasco na laje com R$ 600. Então, não é justo, não é lógico olhar por esse prisma. O estudante ainda não se tornou produtivo, tá? E aí, galera? E aí? O que acontece? Vai lá e corre e volta correndo. E agora já vai para a mão do presidente. Casa própria é um direito à moradia, tá? E olha só, vamos falar aqui um termo mais jurídico um pouquinho para vocês entenderem. A Constituição, ele tutela um monte de direitos de vocês. Um deles é o direito à moradia, tá? Beleza. Então, o presidente correu e sancionou o direito à moradia. A casa própria, observando o direito à moradia, 4 meses. Ninguém vai ser despejado, não pode tirar, não precisa pagar durante 4 meses. O direito à moradia foi tutelado. Beleza. E nessa hora de pandemia, o grupo de risco, que são os aposentados pensionistas, eles têm direito à vida? Será que o direito à moradia pesa mais do que o direito à vida? Desculpem, o direito à dignidade? Será que é coerente isso? É coerente?
Entenderam? Ou seja, ou eu compro o remédio, ou eu pago a minha conta. Ah, não, vou pagar a minha conta. É igual ontem, na live de ontem, a internet estava toda ruim, travou, mas na live de ontem eu falei, especifiquei bem para vocês aqui. Um teste custa R$ 200 dessa Covid, tá? E todo dia tem gente morrendo aos montes, aos montes. Será que o direito à moradia é mais importante do que o direito à vida? Tá? Será que é coerente observar por esse prisma? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Então, eu entendo que a gente tem que resguardar em todos os âmbitos o aposentado nessa hora. Seja dando a suspensão para aquele que merece, que precisa, né? Seja dando a margem para aquele que quer utilizar, tá? Caso queira utilizar, seja dando o 14º, porque no final do ano isso vai fazer falta, sim, os efeitos da pandemia não vai chegar, tá? Neneca, vai estar gravado, tá? Depois você consegue, assiste daqui para o final, tá? E depois você vê o pedacinho do início, tá? Hoje o YouTube não conseguiu notificar todo mundo, tá bom? Ó, Silmara mandou um beijo para minha esposa mandou um beijo para você de volta e te agradeceu, tá bom? Para Franciele, tá? Então, pessoal, voltando aqui para quem chegou agora, tá? Umuarama, Paraná, ó, a Janete lá em Umuarama, no Paraná, pagou R$ 350 no teste de Covid. Isso é absurdo, gente. Isso é absurdo. O governo tem que olhar para isso, gente. Entenderam? Então, assim, não sou pró nem contra Bolsonaro. Eu sou cidadão, único e exclusivamente. Eu sou um advogado aqui que tenta ser o mais coerente possível, tá? Ó, alguém escreveu aí, não vi, ó. Ângela Maria de Uberlândia, abraço. Alguém escreveu aí, ó. Tenho conhecidos meus que pegaram R$ 600 e foram fazer churrasco. Isso é justo, gente? Tá bom. Não estou falando que não é merecido, mas criaram o auxílio emergencial para os artistas. Gente, sério, é sério. Criaram o auxílio, o próprio presidente foi lá e sancionou o auxílio emergencial para os artistas. Não estou dizendo que eles não precisem, tá? Mas, pô, peraí, eles não precisam mais do que vocês. Entendeu? Então, assim, e os aposentados, como é que fica? Porque na hora que o governo precisou dos aposentados, estava lá. Ganhou voto dos aposentados, apoiaram a reforma da Previdência contra si mesmo. E agora, nessa hora de pandemia, agora que é hora de vida ou morte, hora de mostrar que precisa estar todo mundo unido, a gente é esquecido? É meio complicado, tá? Então, eu tenho uma certa relutância quanto a isso. Então, a notícia boa é que, Lani, eu acho que não vai entrar em recesso antes da gente conseguir julgar isso aí não, tá? Ó, a notícia boa, o Denis Bezerra já aprovou um projeto que suspendeu até o final do ano o FIES, tá? O FIES, e isso foi muito bom, e ele hoje declarou apoio pra gente. Marlene, deixa eu falar sobre a repactuação. Tem um movimento aí argumentando que os corretos seria a repactuação. Esse movimento, só cortando. A Célia Alencar falou, artista é quem trabalhou a vida inteira e só recebe um salário mínimo. Que comentário top, viu, Célia Alcântara? Top. Esse é artista mesmo, tá? Trabalhou a vida inteira e chega aqui, ganha um salário mínimo e ainda tem que ficar brigando com o governo para conseguir o que é dele por direito. Isso é complicado. Voltando, o Denis Bezerra, que tem um projeto que suspendeu o FIES, já declarou apoio. E ele tem um projeto igual o Pompeu, que vai ajudar nessa suspensão. Então, eu acredito, tendo em vista o histórico da Câmara, que vai ser aprovado sim. Tá? Então, eu acho que é bem viável. Tem um movimento aí que está falando que quer fazer repactuação. Esse movimento é encabeçado por quem? Por correspondentes bancários, tá? Qual o interesse deles? O interesse deles é que você tenha que renegociar, que essa suspensão não seja automática. Agora imagina, você, nesse momento de pandemia,
tem que se deslocar da sua casa até o banco, mesmo você sendo o grupo de risco, tá? Você sai da sua casa, vai até o banco para chegar lá e renegociar com o banco, repactuar, tá? Ou seja, você se submetendo novamente às regras do banco. Agora vamos parar para pensar. Essas pessoas que se dizem defensoras de vocês são amigos da onça, porque eles não estão pensando em vocês. Pensar em vocês é buscar o melhor, é o melhor, mesmo que nem sempre seja o melhor para eles também, tá? Então, na hora de brigar por margem, tudo bem, tudo lindo, porque vai vir dinheiro para o meu bolso. Na hora de questionar e falar, não, vocês merecem a suspensão. Aí, tira o corpo fora, por quê? Ah, não, a suspensão não é boa para vocês. Então, convenhamos, né, gente? Estão pensando que vocês são otários. Ah, brincadeira, né? Aqui não tem ninguém bobo, e bobo daquele que pensa que o aposentado, o pensionista e o servidor é bobo, tá? Então, da mesma forma, eu tô aqui. Se eu falar alguma coisa idiota aqui, vocês vão me criticar. Por isso que eu penso muito bem antes de falar. Eu tenho que trazer aqui questões coerentes, tá? Coerentes. Heloísa Tonini, ela falou que o Bolsonaro vai votar a favor, se Deus quiser. Olha só, Heloísa, vou repetir aqui. Eu tenho uma estratégia quanto a isso aqui para garantir a sanção do Bolsonaro. O projeto que veio do Senado, ele só alcançou os servidores federais. E o Bolsonaro meio que não tem muita empatia pelos servidores federais. Não estou mentindo, vocês sabem disso, tá? Vocês sabem disso. O que é a nossa ideia aqui? Sem alterar o texto, para que volte para o Senado, a gente vai incluir, por inconstitucionalidade, os municipais, estaduais e os militares. Porque eu quero ver a possibilidade de vetar se os militares estiverem incluídos lá. Não é que eu estou usando vocês não, tá, militares? Eu quero que vocês me entendam bem. É que de uma forma ou de outra eu estou tutelando vocês. Estou falando isso desde o dia que a gente fez a votação lá, tá? Ó, tem que incluir os militares, não é justo. Só que hoje me bateu uma ideia. Peraí, além da gente tutelar eles, será que o Bolsonaro vai votar contra os militares, que são o esteio da campanha dele? Então, é estratégico mesmo. Por favor, me entendam e não me entendam mal. É estratégico. Eu quero ajudar vocês, mas vocês fazem parte dessa estratégia. Tudo bem? Vocês me entendem, né? Pergunta, meu bem. Tá? Ó, Nelson Bertolazzi perguntou se o partido do governo se posicionou contra. Não. O partido do governo se posicionou contra a margem. A margem ele se posicionou contra, sim. Por isso que nós precisamos fazer um trabalho de convencimento, tá? Por isso que a gente precisa fazer um trabalho de mostrar para o Bolsonaro que a margem é boa, para o partido, para a situação, que a margem é boa. Por isso que eu falo, estão fazendo um movimento para votar essa margem correndo. Escutem o que eu digo. Se eu estiver equivocado, vocês podem me corrigir. É o comentário de vocês que é o meu termômetro aqui. Se votar a margem hoje e mandar ela para o Senado correndo, nós vamos tomar o terceiro banho de água fria. Tá? Terceiro banho de água fria. Tá? Então, o meu posicionamento é que, calma com a margem. Eu sei que muita gente quer, precisa e está interessado na margem, mas calma com a margem. Vamos com calma aqui. Temos um sistema viciado. Enquanto a gente aprova a nossa suspensão, a gente articula com os senadores. Porque hoje eu vou postar um vídeo. O Paulo Paim declarou apoio à margem. E o Paulo Paim foi um que votou contra. Porque ele é ruim? Não. É o cara que mais está ajudando aqui. Porque ele não tinha o conhecimento e lá dentro do Senado já está vendida a ideia que a margem só vai endividar mais. Lá, entendam, os senadores, nem todos são formados em direito e conhecem muito o direito bancário, não, tá? Nem os senadores e nem os deputados. Então, entenda, o que movimenta ali o Senado, o argumento que tem ali é que só vai endividar mais. Eles não conhecem o que é
um juro de cheque especial, o que é uma tabela price, o que é uma tabela Gauss, uma tabela saque, o que é juro capitalizado, juros sobre juros, entenderam? Tá? Jefferson, eu te respondi, né? Beleza, obrigado, tá? Ó, Reginaldo, repito, não há repactuação. Repactuação é submeter vocês aos desmandos do banco e submeter vocês a novos juros. Isso não é legal, isso não é bom para vocês. O correto é suspensão, é parar de pagar mesmo, para esse dinheiro entrar no seu bolso. Para esse dinheiro entrar no seu bolso, tá? Doutor Sandro, gostaria de saber se a suspensão vai ser paga a nós, aposentados, 4 parcelas de uma vez só, ou será no pagamento? A suspensão? Na verdade, alguém perguntou aqui, Alexandra perguntou se com a suspensão vai ser pago as quatro parcelas. No projeto que veio do Senado, não tem restituição, tá? Não tem restituição. É só parar de pagar. O que vai acontecer é o seguinte, esse mês, vamos dizer que desconta aí R$200. R$200. Então, você tem um salário de R$1.000, descontava R$200, caía só R$800 na sua conta. No mês que vem, se for aprovado hoje, no mês que vem, em vez de descontar os R$200 e cair só 800 na sua conta, vai cair os 1.000, sem desconto nenhum, tá? Sem desconto nenhum. Paulo Ramos da Silva, a votação da suspensão tem previsão? Olha, eu estava em reunião agora com o Pompeu, o texto, embora tenha que ser remetido em 48 horas, não chegou ainda na Câmara, tá? Ele buscou lá e falou, eu estou tentando buscar o texto aqui no sistema que ele tem lá dentro. Porque os deputados têm um sistema interno lá. Só eles têm, eu não tenho, eu não consigo fazer esse acompanhamento. Então, o Pompeu olhou e falou, Sandro, não mandaram aqui para a Câmara ainda. Tá, então, se chegar, deveria pautar para quinta-feira. Eu não sei se vai estar pautado para quinta-feira, tá? A Maria das Dores perguntou, quem é pensionista tem direito à suspensão dos consignados? Sim, sim. Vocês já estão previstos por morte, sim, pensionista por morte. Sim, os pensionistas têm direito sim, tá? Tem direito sim. Tá bom? Ó, Lígia, isso aí, sem repactuação. A gente quer suspensão. Gente, é uma lei morta se for falar de repactuação. Repactuação você já pode fazer. Entendam. Ó, o Felipe Brito falou que chegou ainda agora na Câmara. Eu vou perguntar ao Pompeu aqui. Daqui a pouquinho eu já vou falar com o Pompeu e qualquer coisa eu respondo para vocês, tá? Então, pode ter chegado mesmo, que ele também ficou na reunião depois que eu saí, tá? Então, pode ser que tenha chegado sim, tá? Ó, a Eliana Miani, são 9.560 votos. Pessoal, o que eu posso fazer? Ó, Cleonice Marinho, o que é repactuação? Vou te explicar. Repactuação é o seguinte, segundo os correspondentes bancários, tá, o pessoal que está fazendo esse movimento aí da repactuação, eles não querem que a situação seja automática. Eles querem que você vá lá no banco para renegociar. Então você vai ter que ir lá no banco e não vai ser igual a suspensão, que simplesmente joga as parcelas para o final sem juros nenhum. Pelo contrário, você vai lá para renegociar, vai ganhar 3 meses sem pagar, mas essas parcelas vão ter juros. Entendeu? E outra, você vai renegociar, pode ser que eles te exijam que você renegocie o contrato todinho e ainda te imputam mais juros e te cobrem mais taxas. Vocês entenderam a lógica do jogo? Então, não é justo para vocês só para colocar dinheiro no bolso. Eles estão pensando que vocês são otários, são bobos. E isso não é verdade, tá? Diga não à repactuação. Se você vê esses canais aí que estão falando de repactuação, sai fora, eles estão tentando te enganar, tá bom? Estão tentando te enganar. Repactuação, não precisa nem de lei para isso não. Repactuação é você, sai daí da sua casa amanhã, vai lá no banco e fala, olha, eu quero fazer uma repactuação. O banco vai falar, pois não, o que o senhor quer? Não, eu estou precisando de ganhar 3 meses sem pagar. Não, nós vamos jogar a parcela para depois, a senhora fica 3 meses sem pagar. Só que ela vai para o final, a senhora vai pagar juros até o final, tá? Nós vamos mandar juros aqui, aí essa parcelinha que é R$200, a hora que a senhora for pagar no final do contrato, depois de 80 meses, ela vai estar aí mais ou menos uns 900. Entenderam? Isso é repactuação. Vocês não precisam de lei para isso acontecer, isso já existe.
Então, o que vai mudar para vocês? Pessoal, vocês estão esquecendo de dar o like e de se inscrever, tá? Quando você dá o like, manda para mais gente e mais gente vem ver essas informações. E outra questão, a quantidade de inscritos faz muita diferença na hora de negociar com os políticos. O político olha se o seu canal é forte ou não pelo número de inscritos. Então não é porque eu estou querendo inscritos nem like no canal. É porque quando eu chego num político e falo, olha, eu tenho um canal, ou é praxe. Eu ligo, olha, eu tenho um canal do YouTube, eu precisava conversar com vocês, eu precisava falar, ver se vocês vêm para nossas pautas. O senhor tem um canal do YouTube? Ai, que legal. Você tem quantos inscritos? Entendeu, gente? Isso faz diferença. Isso faz diferença. Entendeu? Aí eu distorço o negócio. Eu falo, não, a gente tem mais de 12 milhões de visualizações juntos. Aí eu tento distorcer o negócio. Mas se eu falar, ai, tem pouquinho, não vão nos ouvir. Então cabe a vocês nos ajudar nessa aqui, tá? O Carlos falou, repactuação é bucha, cuidado. Maria Valério Galeão, ela fez uma pergunta aqui, ó. Nem toda pergunta que eu leio é só para me ajudar, não. Tem as perguntas que eu tenho que falar, ó. Quando é que essa história vai ter fim? Galera, deixa eu explicar para vocês. Não depende de mim. Eu nem político sou e nem pretendo ser, tá? Nem pretendo ser. Olha só o que eu quero dizer. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que eu estou articulando ao máximo para tentar ser o mais rápido possível. O Pompeu tá ali, ó, tá olhando todo dia, esperando esse projeto sair do Senado logo e vir para cá, tá? Eu já mandei e-mail para o Everton Rocha, falei, o Everton, manda logo, cara. O Everton falou, Sandro, não depende de mim, isso aqui é o presidente do Senado que manda. E outra, estou numa correria que eu sou o relator da PEC que trata das eleições. Eu estou lotado, entendeu? Mas o que eu posso fazer é pedir. Igual um advogado faz com o juiz. O advogado manda para o juiz? Não, quem manda é o juiz. O advogado faz o quê? Convence, tá? Convence. A chance da suspensão está valendo nesse próximo pagamento? Sim. Se for julgado rápido, igual a MP 936 foi julgada na Câmara, sem problema nenhum. A gente depende aí do Rodrigo Maia, tá? Edilma Luz perguntou, doutor Sandro, minha filha trabalha pelo município na área da educação. Ela tem direito à suspensão de consignado? Por favor, preciso saber. Tá. A Edilma Luz me fez a seguinte pergunta. Ela perguntou se a filha dela, que é servidora da educação no município, se ela terá direito à suspensão do consignado. É o seguinte. Segundo o texto que veio do Senado para cá, não. Hoje eu estava com uma reunião com o Pompeu de Matos, tá? A gente estava conversando bastante aqui, porque a gente vai fazer uma alteração nesse texto, de forma que ele não volte para o Senado, tá? Porque nós vamos alegar inconstitucionalidade de um trechinho do artigo do Everton. Por quê? Para tirar só o trecho, Lei 8.112, e incluir os estaduais, os municipais e os militares, ativos e inativos. E por que isso? Primeiro, porque eu não acho justo ficar ninguém de fora. Nesse caso aqui, está todo mundo em pé de igualdade e a argumentação é a mesma. Inclusive, eu estou aqui até falando, ó, texto substitutivo da PL 1328. Tem um advogado que ele é especialista em direito militar. É o Augusto Leitão, ele tem um canal aqui no YouTube, tá? Quem quiser vai lá e se inscreve lá. Mas a praia dele são os militares. Ele foi militar por 8 anos, eu não sei se ele tá me assistindo. Deixa eu perguntar para ele aqui. Tá? Pessoal, então tem o Augusto Leitão. E ele está me ajudando a formular esse texto substitutivo, para a gente colocar de forma bem adequada para alcançar os militares também, tá? Tô aqui, ó. Para a gente colocar os militares também. Por que eu busquei esse reforço? Porque ele é especialista em direito militar. Ele entende, ele foi militar por anos, tá? Talvez vocês até conheçam o canal aí do Augusto Leitão, tá? É um advogado, ele é do Rio Grande do Sul e mora no Rio de Janeiro. Por que eu pedi esse apoio dele aqui? Por que eu pedi esse apoio?
Eu pedi esse apoio dele porque eu preciso fazer um texto bem estruturado, bem organizado, tá? Inclusive, ele vai fazer uma live às 9 horas também. Então, eu preciso fazer um texto bem estruturado e bem organizado, tá? E por que eu preciso fazer isso? Porque eu não posso deixar ponto sem nó e a gente tem que fazer bem adequado para salvar todo mundo. E qual a vantagem de incluir os militares? Vou reiterar para vocês aqui. Qual a vantagem de incluir os militares? Olha só, o esteio da campanha do Bolsonaro foram os militares. Se os militares estiverem lá dentro, a chance do Bolsonaro vetar é muito, muito menor. Porque aí nós vamos conseguir toda a categoria, desde o de base, digamos assim, até o alto escalão. Nós vamos alcançar todo mundo, tá? Nós vamos alcançar o bombeiro militar, nós vamos alcançar o policial militar, nós vamos alcançar o policial do Exército, Marinha Aeronáutica, desde o reco, digamos assim, né? Desde o soldado ali, até o general, o comandante, tá? Então a gente vai alcançar todo mundo. Seria viável o Bolsonaro vetar e ir contra os seus princípios eleitorais? Não. Então é estratégico. Então teve gente que reclamou, não, mas não faz isso. Não, gente, é estratégico. A gente precisa incluir eles e da forma que a gente vai incluir, a gente vai fazer de tudo para o texto não voltar. Então a gente está tentando convencer, para não mudar o texto, convencer a gente fazer isso de forma que seja declarando a inconstitucionalidade e não colocar a margem. O pessoal do consignado está pressionando demais para incluir o texto da margem. Se for, eu vou cantar a pedra para vocês e tomara que eu esteja muito errado. Se eles colocarem a margem de 5% dentro desse projeto aqui, ela vai voltar para o Senado, nós vamos perder tempo, nós vamos levar uma surra de novo e não vai dar em nada, porque não convencemos os senadores ainda. Vai atrapalhar a suspensão? Para perder, não, porque eles só vão mudar o que foi mudado, só vão votar o texto que foi mudado, tá? Só o texto que foi mudado, tá? Mas, entretanto, nós vamos perder tempo. Nós vamos perder muito tempo e vai gastar a última bala da suspensão que a gente tem, tá? É a última bala, porque a última bala que sobrou da suspensão é a PL 2017 do capitão Alberto Neto. Se ele incluir ali, é uma chance muito grande de perder essa última tentativa aí e vai voltar para o Senado de novo e vai ser negado de novo e aí que o Senado vai tomar mais raiva de novo porque é a terceira vez que os caras têm que votar a mesma coisa, sendo que eles querem votar outra coisa. Entenderam? Isso é estratégia. E sem contar que, chegando lá no Senado, o Senado está truncado. Hoje eu vi uma notícia de que foi protocolado o pedido de impeachment do Davi Alcolumbre, tá? Foi protocolado, foi se eu não me engano, Lazier Martins que fez esse pedido lá. Tá? Nesse momento, o Lazier Martins, o Major Olímpio e outros. Nesse momento, se isso for pautado, esquece, nada mais vai ser julgado enquanto isso não for julgado, porque vai dar uma polêmica dos infernos. Já não basta a PEC da eleição estar lá. Vocês me entenderam? Tá? Na Câmara estão fazendo o possível, tá? Estão fazendo o possível para votar antes de entrar de recesso, tá? Votar antes de entrar de recesso. Eu, particularmente, acho um absurdo, em período de pandemia, onde tem gente morrendo, deputados e senadores entrarem de recesso. Isso é uma vergonha. Isso é fazer o brasileiro de otário. Me desculpe, eu sei que tem deputado e senador me assistindo. E os que me assistem, que acompanham e que estão aqui do nosso lado, são competentes. Tanto é competente que o Pompeu de Matos estava aqui, quase 7 horas da noite, fazendo reunião comigo. Paulo Paim mandando vídeo para mim agora, não deu nem tempo de publicar meu vídeo. Entenderam? Então, o que acontece? São competentes, então eles entendem o que eu estou falando. Eu acho uma vergonha o Senado e a Câmara, o Congresso, entrar de recesso durante a pandemia, enquanto tem gente morrendo aí. Isso, para mim, é absurdo. Deixa eu falar sobre o 14º um pouquinho, tá? Olha só, hoje
eu recebi um vídeo no meu WhatsApp aqui, os meninos já iam até publicar, porque alguns não estão fazendo live. O Paulo Paim me mandou, declarando total apoio para a gente aqui, ó. Terminando isso aqui, eu vou publicar esse vídeo. Declarando total apoio ao nosso 14º. Vou reiterar, o Paulo Paim... ainda tem uma coisa importante. O Paulo Paim, ele é uma autoridade no Senado, quando o assunto é aposentado e pensionista. E hoje a gente conseguiu mais um parceiro forte, que foi o Denis Bezerra, através da sua assessoria. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? O Denis Bezerra, ele é o presidente de umas comissões da Câmara dos Idosos, tá? Que tem vários aposentados. Então, a gente está conseguindo peso de um lado e de outro. O cara está vindo aqui... e outra coisa. Pode ser que eu queime tiro aqui falando isso. Fiquem ligados. Talvez, sábado de manhã, Paulo Paim vai estar aqui no meu canal. Tá? Nós vamos fazer um bate-papo aqui e eu quero que vocês... Foi um convite dele, tá? Para a gente fazer, eu já tinha pedido, falei, olha, a hora que você quiser, o canal está aberto. Então, galera, talvez nós vamos falar de 14º aqui, de como que vai estar, sábado de manhã, entrevista com o Paulo Paim aqui, e ele vai falar de tudo que está acontecendo com o 14º e como que tá as movimentações lá para isso ser votado, beleza? O Vasco prefere o 14º, meu bem? E aí, o que tem para nós aí? Alguém me falou que o celular dela tá acabando a bateria, viu? A Franciele avisou, tá bom? Deixa eu colocar aqui o carregador para ela aqui, tá? Aqui, ó, meu bem, senta aí para você me ajudar, tá bom? Paim sempre do lado dos aposentados, é isso aí. Gente, deixa eu abrir o coração para vocês aqui, o tanto que a gente se engana e que a gente tem que rever os nossos conceitos para começar a abrir os seus horizontes. Nas eleições, eu questionei muito o PT. Estou abrindo o jogo com vocês. Por quê? Polarização e não sei o quê, Bolsonaro... Tá. Gente, eu estava errado. E se vocês forem parar para pensar, quem fez isso tanto de um lado ou do outro, ou quem faz isso, está errado. Está errado. Deixa eu explicar o porquê. O cara que está nos defendendo agora é do PT, é o Paulo Paim. Mas, ele está pondo a cara a tapa, ele está brigando, ele votou contra os outros e ele convenceu um monte lá no dia da votação. E, se não passar na mão dele, não chega na mão do Bolsonaro. E o pessoal está com mais medo hoje de Bolsonaro do que do Paulo Paim. Vamos falar o português, claro? Então, assim, aqui não se trata de ideologias. Esse canal aqui não é feito para isso. Esse canal aqui é para brigar por causas, tá? Brigar por causas. Hoje, eu estou agradecendo imensamente Paulo Paim, estou agradecendo imensamente Pompeu de Matos, estou agradecendo o capitão Alberto Neto, que já é situação do Bolsonaro, tá? E quero ter o prazer de agradecer o Bolsonaro pessoalmente. Obrigado por ter sancionado. Entenderam? Quando você pensa em prol da coletividade, ideologias ficam de fora, tá? Se eu estiver equivocado, tudo bem, mas hoje eu tenho esse posicionamento. Não, eu não entendo porque isso não será votado essa semana. Tá. A Monique, mas tem que colocar... A Monique mandou uma pergunta aqui, olha, eu não entendo por que não vai ser votado essa semana. A gente não sabe se vai ser votado essa semana ou não. O que eu sei é que até a hora que eu tive uma reunião com o Pompeu, que era mais ou menos... Eu terminei a reunião para entrar na live, tá? Eu já deixei programado aqui. Eu terminei a reunião para entrar na live. Então, o que eu digo? Até a hora que a gente estava, o projeto não tinha sido encaminhado lá do Senado para cá, tá? Depois que chega, Felipe, seja bem-vindo, tá? Boa noite, pessoal. Então, depois que chega, eu não sei, é o Felipe Brito? Tá escrito só Felipe aí, não sei se é o Felipe Brito, não, né? Senão estaria Felipe Brito oficial. Felipe, seja bem-vindo, tá? Olha só, então depois que chega, aí tem que ser colocado em pauta. Aí eu preciso... é o Felipe da Paraíba, deve ser
vizinho do Milton lá, ó, lá de uma pessoa, tá? Alguém escreveu, tá mais certo, ó, Gilmar Matias. Doutor Sandro, sim, você explicou bem, você está certo. Obrigado, Gilmar. Ó, tanto para me mostrar quando eu estou certo ou quando eu estou errado. Porque se eu quero fazer a coisa certa, eu tenho que ouvir vocês, na maioria, tá? Então, às vezes, se eu falar, gente, eu acho que a gente tem que fazer isso. Não, doutor, vai ser pior para a gente. Porque quem vive a realidade são vocês, tá? Quem vive a realidade são vocês. Eu conheço de leis e conheço da minha realidade aqui. Nem sempre a minha é a mesma de vocês. Então, no meu ponto de vista, tendo em vista tudo o que acontece no Senado, na Câmara, tendo em vista tudo isso que ocorre, eu acho melhor ser prudente, tá? Nós vivemos em um sistema viciado, em um sistema em que os políticos, muitos são bons, mas grandes não são, tão coerentes como deveriam ser. Então, o caminho agora é ter coerência. Eu acho que se a gente pega o projeto da margem, e manda para o Senado, vai ser outro banho de água fria. Então vamos focar em onde a gente está com grande apoio, que é o 14º com o Paulo Paim, tá? E que é a suspensão, que a bola agora está ali na Câmara dos Deputados. E ali na Câmara dos Deputados, nós estamos com uma grande possibilidade, porque acabou de julgar o FIES, tá, para os estudantes, e se os estudantes podem suspender por 4 meses, ou melhor, até 31 de dezembro, por que não os aposentados? Por que não os aposentados? Os estudantes podem. Hoje eu estava observando um economista falar, ó, o João Financeira chegou aí, ó, um abraço para o João Financeira, tá? Meu grande amigo João chegou aí. Dessa vez eu vi ele. Eu dei um rala nele. Porque ele coloca uma fotinha, ele já não é muito cabeçudo. E a fotinha dele é desse tamanhozinho assim, ó. Aí eu falo, ô João, como é que eu vou te ver lá, cara? Só aparece uma manchinha branca. Aí agora eu falei, ó, você vai lá e coloca uma foto mais adequada. Aí põe esse carão seu aí pra me ver, que aí eu vou falar de você, tá? Abraço pro João aí, tá bom? Então, o João, que é um parceiro, o Milton, tá? O Felipe. Então, João, hoje eu te vi. Sempre o João aparece aqui, escreve lá e eu deixo passar batido. Hoje eu vi o João aqui, tá? Hoje eu vi o João aqui. Manda um abraço pro João e quem estiver assistindo e não foi inscrito no meu canal, se inscreve. Mas se não foi inscrito no canal do João, do Felipe, do Milton, corre lá e se inscreve também, que a gente precisa disso. É isso aí, o Super João. O que o João falou? Que vai botar uma cuia? E outra, o João é tão bobo que toda vez que a gente está nas reuniões, ele vê eu com óculos desse tamanho. E ele me vê aqui na live sem óculos. Cara, eu sou cego, filho. Eu sou míope. Você acha que eu vou te ver? Parece só um negocinho desse tamanho no celular. Eu não vou ver não, meu filho. Então, tem que pôr um carão aí. Toda vez você tá questão de coraçãozinho que eu vou ver. Viu, Super João? Tá bom? Nosso super-homem aí do quarteto aí. Tá? Então, galera, continuando aqui, aproveitando esse momento de descontração nosso aqui, tá? Então, eu acho que a gente está pelo caminho certinho, tá? Eu acho que a gente está pelo caminho certinho, a coisa está indo bem, tá? Nunca, Paulo Sérgio, eu concordo plenamente com você, mas não vou falar o que você escreveu, tá? Galera, é o seguinte, tá indo muito bem, muito bem. Não tinha nada para vocês, nada, nem esperança a gente tinha. No mínimo, esperança a gente conseguiu. Porque hoje a gente tem um 14º e outra, não é arrastar sardinha pra gente, não, tá? Não é arrastar sardinha pra gente, não, mas tem hora que a gente tem que crescer o ego um pouquinho também e deixar a modéstia de lado. Peraí, depois que a gente fez a ideia legislativa do 14º, veio um monte de ideia legislativa boa para vocês. Mas quem encabeçou isso fomos nós. Ou eu estou enganado? Tá? Ou eu estou enganado? Ó, no caso do FIES, a Caixa Econômica cedeu sim. E se para os estudantes do FIES pode, por que para os aposentados não podem? Ah, e eu estava falando, depois eu me perdi. Eu vi
um economista falando que essa suspensão das parcelas seria uma ótima injeção de dinheiro, de recursos, tá? De recursos em prol da economia, na economia. Por quê? Porque quando o dinheiro vai para a conta bancária, esse dinheiro não entra no mercado para girar, não. Agora, a partir do momento que ele vai para o bolso do aposentado, ele gasta. Ele socorre o filho, ele socorre a esposa, ele socorre um amigo que às vezes está ali. Olha só como que o brasileiro é. Como que o brasileiro é. Eu vi uma reportagem, não lembro nem o site que eu vi, que isso já tem um tempinho, que o catador de latinhas, ele trabalhava catando latinhas e ele sustentava uma viúva e 2 filhos que eram vizinhas dele, entendeu? Ele casado com família e eles ajudavam, ele tratava da família dele e ainda ajudava eles para não passar fome. Todo mês, com a ajuda da esposa dele, ele comprava uma cesta básica para dar para ela. Agora imagine, um abraço para Mococa aqui pertinho, viu, João Zani. E agora imagine nesse momento de pandemia quanto que o brasileiro não está se ajudando. Então, se o próprio brasileiro está se ajudando, ainda bem que a gente tem a solidariedade do brasileiro. Por isso que esse canal está existindo aqui. Então, a gente tem a solidariedade do brasileiro e a gente precisa agora que o governo olhe para isso, tá? Então, assim, falando português, claro, tá uma novela. Tem gente que vem cá e joga aqui. Você está enganando os outros, tá uma novela. Tá uma novela mesmo, mas não cabe a mim. Não, mas no Brasil tudo é novela. No Brasil tudo é novela, não cabe a mim, entendeu? Não cabe a mim. O que eu estou fazendo é tentando fazer a forma mais certa. O Macedo Antônio, doutor Sandro, vai dar adequando os militares? Se a gente incluir os militares, a gente vai conseguir de forma que não volta para o Senado e é um gatilho para que o Bolsonaro não vete. Porque se o Bolsonaro vetar, tem que voltar para a Câmara e para o Senado, entendeu? Então, assim, incluindo os militares, seria uma incoerência ele votar contra o esteio de campanha dele. E o Bolsonaro, nos 27 anos de mandato dele, ele teve esse esteio, tá? Ó o João Financeiro, um abraço para sua esposa. O que ele escreveu aí? Se não fosse ela, você não ia viver de novo. Verdade. Você tem que pôr uma cara grande aí. Eu sou míope, Fala filho. pra ele que eu gosto quando ele põe os coraçãozinhos com A Franciele pediu para te avisar que nas suas lives lá, ela gosta quando a pessoa se inscreve e aparece o coraçãozinho lá, viu? Colocar uma estrelinha, colocar uma... Que ela falou que é para você fazer sistema para nós e cada um dos super-heróis aí vai ter um. Um vai ter uma estrelinha, o outro vai ter uma espadinha, vai ter alguma coisa aí, viu? Tá? Isso é a ideia dela, tá? Não, vai ter ele. A Gersonita me disse uma coisa muito boa aqui, se o brasileiro assistisse menos novela, tava muito melhor. Agora eu imagino. Hoje a live não está no pico, não. Por quê? Porque hoje foi um monte de live ao mesmo tempo e mesmo assim a gente está com 600 e tantas pessoas e eu tenho certeza, na hora que eu terminar a live, entre pessoas que entraram e saíram aqui, a gente vai estar beirando os 10 mil. Eu acho que a gente tá? está confundindo, doutor Sandro. O que está faltando para incluir logo os aposentados? Eu já tenho incluído. Não, gente, tem gente que está perguntando o que está faltando para incluir logo os aposentados. Os aposentados estão incluídos. O que não está incluído é os servidores municipais, estaduais e militares. Eu estou lutando para eles entrarem de forma que a gente não prejudique o andamento e que isso ainda seja benéfico para a gente. Porque tá? vota mais rápido. Isso, vota mais rápido. Se a gente incluir e não for para lá, vota mais rápido, já vai para a mão do presidente logo e o presidente ele não vai contra os militares. Então, militares, me entendam. Primeiro, eu não quero excluir, não quero usar vocês. Desde o início eu já falo que não é justo, porque vocês estão sofrendo a pandemia do mesmo jeito. Mas só que se eu posso utilizar esse argumento, tá? E eu sei que vocês estão um pouco chateados também com o governo. Hoje eu tive uma conversa com o Augusto Leitão, que é um perito aí nessa área militar, tá? O canal dele tem, acho que, quase 50 mil inscritos e a maioria é militar. Então hoje eu tive uma conversa com ele e ele falou, olha, o pessoal não está muito satisfeito não. Tá? Não está muito satisfeito, não. Por quê? Porque teve uns projetos aí que não foram tão bons, não, e na hora de dar a canetada para vetar, isso não aconteceu, tá? Janete, Joãozinho Financeiro, Dr. Santo, Felipe Brito e Milton são... Não deu para ler. Obrigado, viu?
Gente, já passamos 5 minutos da nossa live, né? Passamos 5 minutos da nossa live. Foi bom demais esse bate-papo com vocês, tá? Gente, é muito bom. Vocês não sabem tanto que é bom esse bate-papo aqui com vocês. São milhares de amigos que a gente passa a ter através dessa rede social e fica conversando com vocês. E vocês perdem o tempo de vocês para ouvir. Paulo Tarson, força, foco e fé, tá? É isso aí mesmo. E juntos somos mais fortes. Leni Reis, deixe recado aí. Qual o recado, Leni? Deixe recado aí. Deixe recado aí. Não sei. Qual o recado, Leni? Por favor. Doutor, os militares todos estão em situação difícil. Eu sei disso. Eu sei disso. Nessa hora de pandemia, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo. Olha o que a Leni quer que eu dê o recado aí. Leni Reis. Gente, entre na corrente de oração em prol do Dr. Santo para nos iluminar e direcionar todos os dias, 18 horas. Muito obrigado, Leni. Eu tô fazendo as lives todo dia às 7 agora, tá? Todo dia às 7, tá? Muito obrigado. Ó, pessoas como você, Leni, como todos vocês, o Léo, o José Carlos, que estão aqui na live, Adriano Oliveira, pessoas como você é que fazem esse canal ficar mais forte e vocês estão mudando o rumo desse país. Porque cada um dos inscritos que estão aqui pesa na hora que eu sento com um político e falo, meu amigo, vem cá, vamos conversar, deixa eu te mostrar o que o povo quer, tá? Porque, cara, e assim, é tão engraçado que tem político aí que não tem esse link esse diálogo com vocês, não tem uma rede social, tá? Eu vejo políticos aí, eu analiso bastante, como se diz, o bom advogado estuda o juiz, tá? Eu estudo os políticos, que são eles que julgam. Então, o que eu vejo? Às vezes eu olho numa rede social aí, ele tá postando de coisa da família dele e tal, você vai lá, tem 5 comentários, 6 comentários, não passa disso. Então, assim, depois que ele já entrou, já conseguiu mandar, às vezes ele não tem um link e não vê o que é melhor para vocês, tá? Então, o ideal é a gente analisar de forma adequada, como que a gente consegue. O Andrade R, primeira vez no canal, se inscreve aí, cara. É um prazer te ter aqui, tá? Você vai ver que esse canal aqui, ele não é só para ganhar like, não é só para isso, é para ajudar. É um canal que foi feito para ajudar. Se vocês lembram, eu criei esse canal aqui com o Wagner de Limeira. Eu criei esse canal aqui para mostrar boas sentenças, tá? Então eu pegava aquelas sentenças boas. Gente, olha aqui, a Caixa foi condenada por ter maltratado um deficiente. Então eu queria mostrar bons juízes. Acabou que eu caí para mostrar bons políticos. E acabou que eu consegui interferir no processo político e mostrar para vocês que é um processo que só precisa de um advogado para estar orientando. Beleza, gente? Boa noite. Pode falar? Igual a história do beija-flor, que ia pagar um incêndio. Um beija-flor não conseguia, mas se tiver todo mundo... Ó, minha esposa é da área de educação, eu vou falar o que ela falou. Diz ela que é igual a história do beija-flor. Tinha um beija-flor que estava tentando apagar um incêndio, então ele não conseguia. É com o vento das asas, é? Não, Sandro. Ele não conseguia, todo mundo ria dele. Aí um se mobilizou e foi chamando os outros, todo mundo conseguiu pagar junto. O que foi? Era um beija-flor que foi tentar apagar um incêndio, sozinho. Então todo mundo ria dele e abusava dele. Aí de repente outro beija-flor veio ajudar ele. E outro também veio, e outro veio. E todos chegaram e conseguiram apagar o incêndio. Aqui, nós somos os beija-flores, tá? Beija-flores. Nós somos os beija-flores. Um sozinho não vai conseguir. Mas a hora que todo mundo juntar nisso aqui, gente, ninguém segura a gente. Beleza? E quem me acompanha desde o início, viu até que eu parei com as mensagens do dia, né? Não tá dando tempo, né? Mas, gente, obrigado, ó. Ótimo final de noite para vocês. Amanhã, às 7 horas, eu aguardo todo mundo aqui, ó. Todo dia, às 7 horas, eu tô aqui para prestar esclarecimentos do que está acontecendo com vocês. Fiquem de olho nos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus. Tamo junto. Juntos somos mais fortes. Abraço, viu?